só hoje, né? Não sabe disso. Mas no caso aí do Supremo, está ficando claro. Se o Moraes está tentando desbaratar uma quadrilha que tem aqui, segundo a Receita, até que detectou desvios no acesso aos dados fiscais, ministros da Corte, rastreando os dados de 100 pessoas nos sistemas, inclusive pais, filhos, irmãos e cônjuges dos ex-ministros do Trabalho. O trabalho envolve 80 sistemas, cerca de 8 mil procedimentos de checagem. Isso aqui é uma quadrilha muito bem organizada dentro da Receita e de outras instituições para tentar pegar os ministros do STF. Eu tenho certeza que a gente é ligado à extrema-direita. Absoluta. Isso aqui é um trabalho ideológico. Por que os ministros do Supremo? Por que o STF? Claro, porque odiamos o STF. Por que odiamos o STF? Isso aqui não é um trabalho assim de PCC. Isso é outra coisa. É gente que está querendo mesmo dar um golpe de Estado. E aí, como fica? O culpado são os parentes dos ministros agora? Os culpados são, sei lá, as esposas e, não sei, tio e tia de quem está aí com o sigilo violado? Não, está errado. Está errado. Eu falei que o Moraes era melhor que o Toffoli, entre os motivos, por causa disso. O Toffoli é um inepto que, inclusive, não conseguiu desbaratar a quadrilha na 13ª Vara Federal de Curitiba. Fiz uma merda de um serviço que quem, na verdade, fez bem se chamava, vocês vão me desculpar, Augusto Aras. O Aras, através de decisões administrativas, quando era o chefe da Procuradoria-Geral da República, conseguiu desmontar o aparato policial da Lava Jato lá em Curitiba. Tá? Eu sei quem é o Aras, tá? Todo mundo conhece o Aras. Mas não estou falando do Aras no conjunto da obra, estou falando especificamente de uma decisão correta que desmontou, repito, o aparato policial, judicial da Lava Jato de perseguição política lá na 13ª Vara de Curitiba. Ele conseguiu, através de decisões acertadas, acabar com aquilo. O Supremo não deu continuidade. Caiu na mão do Dias Toffoli essa função e foi um desastre. Até porque o Toffoli é um cara que tem os pés de barro, além de não ter autoridade moral para lidar, por exemplo, com a polícia. Eu não vou dizer que ele é bandido, obviamente, mas o Toffoli tem problemas evidentes de falta de autoridade. O Moraes não. O Moraes não. Então, isso aqui que o Moraes está indo atrás, e ele é tenaz, ele é corajoso, pode ser, ao contrário do que a mídia está tentando nos vender, o foco da indústria de difamação do Supremo, que não será surpresa se a gente encontrar lá dentro, como líderes, caras ligados a políticos da extrema-direita brasileira, que estão agora pedindo impeachment dos ministros do STF. Os ministros suspeitam que os servidores tenham acessado ilegalmente informações fiscais sigilosas e também acusam a Polícia Federal de investigar o ministro Dias Toffoli sem autorização, o que também é um problema. É um problema, tá? A Polícia Federal, ao investigar o Dias Toffoli sem autorização do Supremo, também extrapolou de suas funções, evidentemente. A gente só tem que separar as coisas, é o dilema do suicida. Você coloca tudo, seus problemas, numa caixinha, você se mata, porque não tem solução. Vamos separar cada um, é importante. Bom, o Toffoli já falamos aqui, não vou repetir, porque eu já tenho processos suficientes. Mas isso não justifica que a Polícia Federal entabule contra ele uma investigação sem autorização. Tá? O ministro Alexandre de Moraes, eu ouvi também, né, esse papo furado, que ele não tem, não sei o que, tem sim autorização e está agindo dentro da Constituição para pedir essa operação contra o vazamento de dados de ministros do Supremo e seus parentes. O STF está no centro da polêmica do Master, e é também importante
tirar ali o que já se soube até agora de malfeitos do Toffoli com relação ao Vorcaro, tá bom? Tem o Sorte, tem assim, né, tudo indica que irmãos que são laranjas, tem assim uma série de presepadas do Toffoli que espero sinceramente que sejam investigados, e é injusto que o Toffoli queira dar o abraço do afogado no governo. O Lula que estava louco para se livrar do cara, mas o Lula também não apoiou a investigação fraudulenta da Polícia Federal sobre o ministro Dias Toffoli. Tá? Então é importante, aí, como dizia o Tim Maia, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, eu vou querer saber, sim, e acho que fará bem ao Brasil conhecer um duto de investigações irregulares de ministros do STF com vazamentos para parte da imprensa. Eu vou me divertir se a gente começar a ter acesso também a conversas, como a gente teve na Lava Jato, de agentes da Receita, bandidos, passando informação para jornalistas, como a gente viu na Lava Jato. Conversas com o Gabeira, conversas com o Vladimir Neto. Aliás, ele ameaçou processar o DCM e saiu correndo. Eu publiquei o e-mail que ele me mandou aqui, aliás, e era um e-mail intimidador, tipo, sabe com quem você está falando. Depois calou a boca, desapareceu, hoje é clandestino na própria Rede Globo. Ele aparece muito pouco. Não tem alguma coisa em Brasília, ele entra tal, mas esse cara, ele acho que ficou traumatizado por virem à tona as pataquadas dele, com o Moro e com o Dallagnol. De qualquer maneira, esse tipo de jornalismo que mantém fontes dessa maneira para dar golpes de Estado ao fim e ao cabo, tá? É disso que se trata. Não é assim, gente que está querendo trazer à tona segredos de Estado por um motivo puramente jornalístico e legítimo, que é a coisa de você lançar luzes, né, sobre fatos obscuros. Se fosse assim, especialmente na Globo, a gente entenderia melhor como é que são os escândalos de sonegação aqui que a própria emissora cometeu. Nós fizemos essa matéria aqui. E os jornalistas que trabalham lá provavelmente ficariam, assim, no mínimo, constrangidos de trabalhar para patrões corruptos. Estou falando, por exemplo, do Metrópolis. Um ex-senador, que é o Luiz Estevão, presidiário. Como é que você trabalha para um cara desse em nome da moralidade? Noblar, Mário Sabino, como é que chama lá? Matais, Andresa Matais, entre tantos outros aí. Pô, o seu chefe é ladrão, cara. Como é que você fala que você quer tirar a corrupção no Brasil? Não é um problema? Seu chefe é banqueiro. Seu chefe vende fundos prometendo que vai deixar as pessoas ricas. Como é que você vai cobrir o mercado financeiro? Tem uma questão. Sugiro fortemente para quem gosta de jornalismo, bons documentários, tem um na Netflix sobre o Seymour Hersh, talvez o maior jornalista investigativo do mundo. O Seymour Hersh está vivo hoje e deu furos inesquecíveis, por exemplo, a Guerra do Vietnã. O massacre de My Lai foi a partir de uma investigação dele. E ele, com o tempo, se tornou independente como o DCM. E ele montou um site dele porque passou por vários lugares e começou a notar a corrupção dentro das redações. No Washington Post, por exemplo, ele fez uma série de reportagens e descobriu que o diretor de redação teve uma facilidade para comprar um apartamento em Washington. Veja só, uma facilidade que foi lhe dada por alguém do governo. E aí ele imediatamente falou, acabou aqui, para mim, no Washington Post, eu estou fora, e se demitiu. Veja só. Agora, como é que funcionaria isso na imprensa brasileira? É aquela coisa, se gritar pega ladrão, não fica meu irmão. Né? Mas eu acho aí que nós vamos ter boas surpresas, nesse caso aqui, que o Moraes está indo atrás dos vazamentos da Receita, que pode ir parar no coração do esquema corrupto, sim, senhor,
que está alimentando muita gente da imprensa brasileira com vazamentos aí dos ministros do STF.